o Moodle. Quero mostrar o Moodle para vocês não se perderem. Porque eu coloquei bastante coisa, e aí para vocês saberem o que é para fazer. Hoje, então, a gente vai começar esse conteúdo, que é a semana 2, que eu coloquei a música do Chico Buarque, né, que é o Pedro Pedreiro. Eles não são obrigados a ouvir lá o que eu coloquei lá, mas é muito bom, muito bom. E aí tem a letra que fala sobre trabalho, né, sobre trabalho e a vida do trabalhador, desse Pedro, que ele trabalha, espera o trem e volta para casa para cuidar dos seus filhos, que vão trabalhar e esperar o trem. Assim por diante. O tema, então, hoje dessa nossa semana é trabalho, e nós vamos falar também da história do capitalismo, né? Então, depois dessa conversa que a gente tiver aqui agora, eu vou querer que vocês vão lá no Moodle, porque tem essas duas aulas aqui para vocês assistirem. A aula sobre trabalho, trabalhadores e riqueza, e a outra aula, que é a aula sobre a história do capitalismo. As duas aulas são minhas, tá? Não é de youtuber, nada assim. São aulas minhas que eu dei em outras turmas, e aí eu editei e deixei menor para vocês poderem acessar e assistir, né? Aí, depois dessas aulas, eu coloquei esses dois vídeos aqui. Na verdade, esse primeiro, ele é bem curtinho, tem uns 3 minutos, vocês possivelmente já devem ter visto, mas é um curta-metragem que está falando sobre a presença do homem no planeta Terra, é uma animação super legal. E esse daqui, a Utopia de Quem, ele não é obrigatório. Deixa eu editar aqui para vocês, para não ficar demais. Ele é não obrigatório, mas ele é bem legal. Ele ajuda a pensar sobre o que é o trabalho no mundo e o que ele poderia ser. Tem a ver com a nossa discussão de hoje. Não é obrigatório, mas são 20 minutos. É um documentário chinês, bem legal. E aí eu coloquei também que não são obrigatórios para vocês. Uma publicação, uma cartilha sobre o iPhone e a exploração dos trabalhadores que produzem o iPhone, que eles mediram, que vai aparecer na segunda aula que vocês vão assistir, eu menciono esse documento. Então eu coloquei aqui para quem quiser se aprofundar, é bem interessante. E também coloquei o trailer de um filme que tem no Netflix, que foi feito pela Netflix, que é aquele documentário Indústria Americana, que ganhou o Oscar de melhor documentário, que é produzido pelo Obama, que conta a história de uma empresa estadunidense que faliu, e aí uma empresa chinesa compra essa empresa, e aí mostra como que as relações dos trabalhadores, né, que trabalham nessa empresa, e como que é também essa questão cultural, de mudança de cultura entre uma empresa que seria americana e a chinesa. Também não é obrigatório, mas é isso. Aí eu vou colocar essa gravação depois para o pessoal que não estava aqui hoje. Então, além dessa nossa conversa aqui, tem os vídeos obrigatórios e material extra ali para vocês. Tá? Daí, então, sem mais delongas, queria colocar aqui para vocês esse cartãozinho que eu mandei para vocês, fazendo essas perguntas, né? Primeiro, a pergunta, né? O que é trabalho? Aí eu queria que vocês falassem aí para mim, né? O que vocês acham que é trabalho? Não, como eu disse, não tem uma resposta certa, porque é isso. A gente vai construir a nossa resposta a partir do que vocês forem falando. Quem quer falar primeiro? Ou pode escrever, se não quiser falar mesmo, pode escrever. Eu acho que trabalho é o tanto de força e tempo que você vende para alguém para fazer uma coisa em específico. Legal, Ana. Então, ó, trabalho, a Ana já colocou que envolve tempo. Então, existe um certo tempo que é destinado para isso, né? E força. Então, que é uma energia ali, né, para você realizar esse trabalho. E, nesse caso, ela falou que você vende para alguém. Então, você vende esse trabalho para alguma pessoa, normalmente, e provavelmente alguém que paga seu salário. Né? Isso. Legal, Ana. O que mais que a gente sabe sobre o trabalho?
Eu acho que o trabalho pode ter fins não lucrativos, mas eu acho que a maioria das vezes ele tem que ter fins lucrativos porque as pessoas trabalham para se sustentar, né, na sociedade em que a gente vive. Ah, legal, ó, o trabalho, ele pode ser um trabalho sem fins lucrativos, mas na sociedade em que a gente vive, é a maneira que as pessoas têm de se sustentar, né? Então, o trabalho Isso. significa, de certa maneira, o sustento, né? Ou, o seu sustento, você precisa do trabalho. Então, talvez, não necessariamente, trabalho significaria vender a sua força de trabalho. Talvez. Uhum. Como a Ana disse, né, dentro desse sistema que a gente vive, é a forma como a gente consegue se sustentar. Né? O que mais? Vitor? Eu acho que é isso mesmo. Ele pode ser um trabalho voluntário, mas geralmente você faz pela remuneração, né? Você vende lá, produz algum produto, algum serviço em troca de dinheiro, né? Perfeito. Vou problematizar aqui. E por exemplo, um agricultor que trabalha e sobrevive do seu próprio trabalho, por exemplo. Ele produz todos os alimentos que ele se alimenta e sobrevive com isso. Ele trabalha? Sim. Com certeza. Mas é para poder se sustentar mesmo, né? Tipo, de forma mais direta. O próprio trabalho dele já fornece o que ele vai consumir. É um trabalho de subsistência, né? Não para lucro. Perfeito. Então, não necessariamente o trabalho envolve essa venda, né? Ou da força de trabalho, ou do produto que é realizado. De maneira geral, o trabalho é a forma como que nós, seres humanos, nos relacionamos com a natureza. Se a gente não faz trabalho, a gente não transforma a natureza. Para tudo que está aqui em volta de você, se você olhar tudo que está à sua volta, envolveu trabalho. O, o, a gente está conseguindo conversar aqui agora por causa de trabalho. Então, só que existe o trabalho, ele pode ser das mais diversas maneiras e naturezas, mas a maioria das vezes ele está condicionado, está condicionado a partir das relações sociais que a gente vive. Então, lá no vídeo sobre o trabalho, vou explicar um pouco melhor isso para vocês. Tá? E riqueza? O que é riqueza? Da onde vem riqueza? Eu acho que riqueza, segundo as coisas que eu li, é o acúmulo de capital. Quando você tem muito capital e muita força de trabalho, que não necessariamente é sua, e você consegue acumular bens para si mesmo, com a sua própria força de trabalho ou de outros. Riqueza é o que você consegue acumular a partir do que gerou desses trabalhos seu de outras pessoas. O que mais? Pode ser riqueza nas matérias, tipo o quê? Tipo ouro, por exemplo? Quer dizer? Ah, entendi. Pode ser, né? Então, riqueza não necessariamente é uma riqueza monetária. Pode ser uma riqueza de conhecimento. É isso que você está querendo dizer. Legal. Conhecimento pode ser uma forma de riqueza. Ok. E matéria também, Hã? matéria, que nem você disse, ouro também é considerado riqueza? Sim, também. Também é considerado riqueza. O que mais? Vamos falando aí o que vocês acham e aí eu vou lapidando melhor o que a gente entende por riqueza.
Da onde ela vem? De onde vem a riqueza? Ela vem geralmente do trabalho, né? Tipo, as pessoas vão lá, por exemplo, pegam uma matéria-prima e transformam num outro bem, tipo, alguma coisa mais industrializada, por exemplo, e depois vende. Aí gera riqueza no processo. Perfeito, Vitor. Isso é muito, muito importante. Legal, vamos guardar isso, porque é bastante importante. O que mais? Eu acho que pode ser riqueza de especulação, né? Tipo, pessoas que fazem investimentos em bolsa de valores. Tipo, é uma coisa que não existe, é um dinheiro que não tá ali, que não tem o bem de verdade, mas pelo valor que as pessoas colocam aquilo, a pessoa fica rica. É uma coisa que realmente não existe. Que a gente estava falando, por exemplo, é força de trabalho que você consegue fazer uma coisa e essa coisa te dá lucro. Só que às vezes nem sempre, às vezes é coisa que nem existem. Pode ser moeda criptografada ou outras coisas que não existem, só que produzem riqueza igual. Muito bom, Ana. Perfeito. Então, acho que vamos tentar lapidar um pouquinho melhor todas essas informações. Como eu disse, é isso aí. Tudo que vocês falaram é perfeito. Tem tudo a ver com riqueza mesmo. E a riqueza, ela tem a ver com isso que vocês foram construindo de dizer que ela é, a princípio, um produto de trabalho. Não existe riqueza sem trabalho. E aí a gente tem algumas coisas que são, por exemplo, quando a gente fala no âmbito acadêmico, aliás, na verdade, na realidade, quando a gente vai estudar sobre isso, a gente vai ver que valor, preço, renda, investimento, cada uma dessas coisas que às vezes a gente usa como sinônimos são coisas diferentes. Tá? De maneira geral, historicamente, inclusive escritores capitalistas defendem que a riqueza vem do trabalho. Então, o valor vem do trabalho. Então, é isso que o Victor falou. Por exemplo, a gente trabalha, né, cria alguma coisa, transforma alguma coisa, e a partir desse trabalho, com a venda disso, que é uma mercadoria, gera-se essa renda. Existe essa riqueza. Então, existem outras maneiras disso acontecer. Por exemplo, como a Ana falou, né? Então, pode ser uma especulação imobiliária, em que você compra uma terra, por exemplo, depois vende ela mais cara e isso te dá uma renda. Né? Então, existem várias maneiras de você obter essa riqueza, né? Mas toda ela envolve algum tipo de trabalho. Mesmo que esse trabalho não seja um trabalho material de você pegar um machado, cortar a árvore e fazer uma cadeira, por exemplo. Pode ser um trabalho em que você tem um monte de programador fazendo um programa lá para você, ou fazendo um software que vai, sei lá, servir para geoprocessamento, e aí com a venda disso, você gera essa riqueza. Né? Ou mesmo na bolsa de valores. Né? Existem mercadorias lá e tem pessoas que estão operando essa bolsa, e isso vai valorizar ou não, enfim, isso vai gerar uma riqueza, uma renda. Mas necessariamente a riqueza vem do trabalho, o valor vem do trabalho. E tem uma outra questão que é, nós, enquanto sociedade, a gente valoriza algumas coisas e outras não. Portanto, algumas coisas geram riqueza e outras não. Por exemplo, o Joshua falou, olha, a gente pode ser rico em conhecimento. A gente pode ser rico em felicidade, por exemplo. Mas isso não é valorizado na nossa sociedade. Infelizmente. Você é valorizado, por exemplo, quanto maior o seu grau de escolaridade, maior é a sua renda normalmente. Mas não é porque você tem mais conhecimento, ou porque você é uma pessoa que conhece mais. É porque você tem acesso a posições de melhor vantagem. Então, o conhecimento não é necessariamente valorizado na nossa sociedade como poderia ser, por exemplo. Outra coisa que não é valorizado,
por exemplo, o trabalho das mulheres, normalmente. Então, o trabalho invisível que a mulher faz, as mulheres fazem normalmente, de cuidado, né? De cuidado da casa, cuidado dos filhos, né? Ele não é valorizado. Então, ele não é pago, portanto. Então, a riqueza também tem a ver com isso. O que é valorizado pela sociedade ou não. Por exemplo, as criptomoedas é uma possibilidade de ser valorizada internacionalmente como ser reconhecida como moeda de riqueza, de medir riqueza e ser transformada em moeda de troca. Mas a sociedade precisa, como um todo, reconhecer isso enquanto um valor. Algumas pessoas, por isso que nem todo mundo, né, faz transações com criptomoedas hoje em dia, porque nem todo mundo reconhece ela como uma moeda, a moeda, ou as moedas, né, de troca. Então tem a ver com isso também, tá? De maneira mais ou menos geral aí. E trabalhador. Vocês já são trabalhadores? Vocês vão ser trabalhadores? Ai, já, infelizmente. Já, infelizmente. Né? Já quero minha aposentadoria. Sim, vai demorar, né? Graças ao Bolsonaro. Nem me fale. E o que é ser trabalhador? Todo mundo é trabalhador? Todo mundo trabalha? Como é que é isso? Vamos falando aí. Eu acho que todo mundo trabalha, porque todo mundo é uma parte contribuinte da sociedade, mas eu acho que nem todos são assalariados, né? Ou fazem uma coisa que vai diretamente dar lucro a alguém, ou algo assim do tipo. Perfeito, Ana. Mesmo. O que mais? Caleb, chegou atrasado, tem que contribuir, cara. Tem jeito. Diz pra gente. Você tá trabalhando, Caleb? Tá nem me ouvindo, tá nem aí. Só tá presente de foto. Prof, ele falou que tá sem fone. Ah, tá. Então tá. Mais alguém quer falar? Se vocês são trabalhadores, não são? O que é ser trabalhador? Qual que é a que define se uma pessoa é trabalhadora ou não, será? Ai, agora eu vou comentar, professor. Vou aproveitar e fazer um desabafo. Faz. E assim, é muito frustrante, né, ser uma pessoa assalariada na sociedade capitalista que a gente vive, porque, como você disse, tem trabalhos que são mais valorizados do que outros, e aí você vende, tipo, horas da sua semana, do seu mês, e trabalha em condições muitas vezes, sei lá, indignas, eu diria, e recebe um salário, tipo, sei lá, que não dá mal para você sobreviver, assim. Se você morar sozinho ou você receber um salário muito baixo, você não tem como se locomover para o seu trabalho, você está praticamente pagando para trabalhar. E é isso, assim, é triste. É isso. É a condição do trabalhador na sociedade em que a gente vive. Então, assim, de maneira geral, todos nós somos trabalhadores. Eu, quando tinha a idade de vocês, eu não era trabalhador. Eu exclusivamente estudava, tinha esse privilégio, exclusivamente de estudar. E meu pai tinha a vontade de que eu fosse fazer faculdade e não trabalhasse enquanto estivesse na faculdade para poder me dedicar aos estudos. E foi o que aconteceu, eu tive mais esse privilégio gigantesco. Mas assim que eu saí da faculdade, eu tive que trabalhar. Então, toda a minha vida, toda a minha construção, inclusive de estudante como vocês, foi para o trabalho. E acredito que vocês é a mesma coisa. Vocês estudam no IF, que colocam vocês numa posição muito vantajosa em relação a outras pessoas na nossa cidade e na região, inclusive. Mas vocês, ainda assim, o estudo de vocês é, de alguma maneira, para o trabalho. Então, vocês, provavelmente, quero muito que vocês estejam na universidade no ano que vem, né? E
assim que terminarem a universidade, enfim, talvez até antes, estejam trabalhando. Ou seja, todos nós somos trabalhadores, nossa formação é para isso, para ser trabalhador. Ou seja, todos nós participamos da sociedade, como a Ana disse, né, produzimos, portanto, geramos riqueza. A questão é para quem que é essa riqueza, né? Eu fico pensando, olha só, seguindo aquela lógica que a gente pensou, se o trabalho é que gera riqueza, se o jeito da gente ficar rico é trabalhando, certo? Teoricamente, sim. Teoricamente, sim. Mas por que a gente trabalha a vida inteira e precisa da aposentadoria no final da vida? Porque a gente não possui os meios de produção, a gente não tem como... O que a gente produz não volta pra gente, volta uma parcela mínima. Por isso que a gente precisa, porque depois que a gente fica inválido e não tem mais como sustentar, a gente precisa de um jeito para continuar vivo. Essa é a aposentadoria. Isso aí, Ana. Então, a gente não... O fruto do nosso trabalho não nos pertence. A gente trabalha, recebe um salário por esse nosso trabalho, por nossa força de trabalho, na verdade. Mas o produto do que a gente trabalha não é nosso. E aí, por isso, a gente não tem o acesso, né, a essa riqueza de uma maneira geral. Então, a riqueza que a gente gera enquanto trabalhador, ela não é, igualitariamente dividida, nem próximo de igualitariamente. Essa é a condição do trabalhador na nossa sociedade. Existe uma grande diferença, a Ana colocou isso, né, entre quem é trabalhador e quem detém os meios de produção. O que é os meios de produção? É o que permite, o que vai operacionalizar o trabalho. Então, por exemplo, uma fábrica é um meio de produção. Uma empresa é um meio de produção, mas não só isso. Né? Também as matérias-primas que chegam na fábrica para ser transformado, o maquinário que tem na fábrica para ser transformado, a folha sulfite que vai ser impressa, os documentos que vão ser assinados também são meios de trabalho e tudo mais. E isso pertence a algumas pessoas ou algumas empresas, por exemplo. Ah, professor, mas, por exemplo, meu pai é um pequeno empresário que tem uma lojinha, por exemplo. Então, ele é um dono de meio de produção? Ele é, mas existe uma grandiosíssima diferença entre um pequeno dono de meio de produção de uma padaria, de um mercado, sei lá, do líder, por exemplo, que é um mercado grande aqui em Foz do Iguaçu, grande, e as pessoas que são donas das ações do Carrefour, por exemplo, que é uma rede internacional de comércio de alimentos. Ou seja, então, existem grandes diferenças dentro desse cenário também. E com a financiarização do dinheiro, do capital, isso foi se tornando cada vez mais ampliada, essa diferença entre os trabalhadores e os donos de meios de produção. Ou seja, então, significa que as pessoas que têm pequenos negócios, por exemplo, estão muito, muito, 1000 vezes mais próximas do trabalhador assalariado do que dos grandes donos de meios de produção. Por exemplo, a vida desses pequenos proprietários, inclusive, está determinada pelo trabalho assalariado também. Por quê? Primeiro, porque ele paga os funcionários com o trabalho assalariado. Segundo, que ele depende diretamente do consumo dos outros trabalhadores, que recebem um salário mínimo, ou recebem o trabalho assalariado. Então, o que ele vai ganhar está diretamente ligado ao trabalho assalariado daquelas pessoas. Ou seja, esses pequenos donos de meios de produção estão muito mais próximos dos trabalhadores do que dos grandes proprietários de meios de produção. Isso é bastante importante para as aulas que vocês vão ter agora. Tá? E aí, as últimas perguntas, né? O que é o capital e o que seria capital e o que seria capitalismo?
Eu acho que capital é a junção da força de trabalho e das riquezas que você consegue acumular com elas, e o capitalismo é o sistema econômico que rege as três bases, né? Que é propriedade privada, lucro e esqueci a última. Eu acho que é isso. Pensando. O que mais? A banda Capital Inicial. Tem alguma coisa a ver? Eu acho que capital não é só coisa material. Tem mais coisas, tipo... por exemplo, uma empresa, você tem pessoas lá trabalhando que têm muito conhecimento sobre a área, tipo, te dão uma vantagem no mercado, por exemplo. Isso é um capital também. Tipo, tem vários tipos de capital e não só exatamente dinheiro e bens materiais, assim. Perfeito, Victor. Gente, é isso. Capital, a gente vai ter na economia diversas vertentes de estudo, né, que vão falar sobre várias formas de capital. Né? Então, o que eu sei e o que eu posso falar para vocês, né, é o capital enquanto um processo, né? Capital, ele é como se fosse um dinheiro que se valoriza. Então, e o capitalismo é o sistema em que isso se torna possível e é fundamental para que isso aconteça. Então, capital não é só uma casa, por exemplo. Uma casa é uma forma de, se você tem uma casa, você tem um capital. Mas se essa casa não se valoriza, ela não é capital. Ela só é uma propriedade. Então, para que isso seja um capital, ela tem que estar com o tempo se valorizando, e isso vai acontecer através da especulação imobiliária, por exemplo. Capital é aquele dinheiro que você investe numa empresa, por exemplo, e você só vai investir nessa empresa se você tiver certeza de que, dali um tempo, você vai obter esse dinheiro que você investiu e mais alguma coisa, né? Você precisa desse mais para poder sobreviver. Então, o capital é isso, é esse dinheiro que se valoriza. E o capitalismo é o sistema que torna isso possível, né? Torna que você, tendo um investimento desse dinheiro, esse dinheiro vai se valorizar de uma maneira basicamente infinita. Então, o capitalismo permite que o capital seja pelo menos teoricamente, uma valorização infinita, que nunca vai acabar. Só que a gente tem limites muito práticos para isso, né? Por exemplo, que para você gerar riqueza eternamente, você precisaria de ter recursos disponíveis no começo desse sistema eternamente, né? Que não acontece. A Jenny mandou, acho que o capitalismo seria a transformação a força de trabalho em mercadoria. Se coloca no mercado como objeto de troca. Muito massa, Jennifer, também é isso, né? Então, tem tudo a ver com o trabalho. Nosso trabalho, na verdade, trabalho é aquilo que eu falei para vocês, de maneira geral, essa relação, inclusive filosófica, ou metafísica, que a gente tem com a natureza. Então, nós, enquanto seres humanos, nós nos relacionamos com a natureza através do trabalho. No capitalismo, essa forma de trabalho se dá através do trabalho assalariado. E no trabalho assalariado a gente faz o quê? A gente vende a nossa força de trabalho, que é a capacidade de trabalhar. Quando você é contratado, você não trabalhou ainda. O dono da empresa fala assim, você vai trabalhar aqui um mês inteiro e no fim do mês eu vou te pagar o seu salário. Então você não trabalhou, mas ele já te contratou. E aí você trabalha, então você vende a sua capacidade de trabalhar. Você não entende? Você vende aquilo que você é capaz de fazer. Eu consigo trabalhar durante 8 horas, 40 horas durante a semana, e aí o valor dessa minha força de trabalho é tanto, você vai receber esse salário por isso. E aí, então você apaga a sua força de trabalho, mas você gera um trabalho, o seu trabalho gera uma riqueza. E essa é a diferença que vai ficar um pouco mais claro quando vocês assistirem o vídeo lá da história do capitalismo. Que essa é a diferença que permite com que
os donos do meio de produção consigam se apropriar dessa riqueza que a gente gera, que é possível dentro desse sistema. Eu não quero me alongar muito, porque vocês ainda vão ter que ver as aulas, as 2 aulas, para vocês poderem entender melhor todo esse assunto. Aí eu queria deixar o espaço para perguntas, dúvidas, se vocês tiverem, para a gente... Ana. Eu acho que eu tô de boa também. Beleza. Então tá, gente. É isso por hoje. Então, não se esqueçam, assistam as 2 videoaulas e depois o videozinho lá sobre o Homem na Terra. E a gente vai conversando. Qualquer dúvida, manda mensagem. Estou por aqui esperando vocês. Que bom, Josh. Os 2 vídeos lá, as 2 videoaulas também sou eu explicando. Então, acho que vai ajudar. E se ficar dúvida, porque também não é um assunto tão fácil, me pergunta que eu estou aqui para ajudar. E aí a gente se vê na semana que vem, mesma bate-hora, mesmo bate-local, mesmo bate-link. Beijo, prof. Boa semana. Beijo, gente. Tchau, professor. Tchau, Vitor. Professor. Tchau, Ana. Tchau, Jenny. Tchau, Matheus. Tchau, Caleb.